Olá, tudo bem com vocês? Bom dia. Ubuntu. Ubuntu quer dizer sou pelo que nós somos. Então hoje é um dia de sermos um pouquinho mais, já que sou pelo que nós somos, o que você é me melhora, o que eu sou melhora você, e o que a professora Denise e o professor Marcos são vai melhorar a gente. Essa é a parte boa da história. Bom, então hoje nós vamos falar com a professora Denise, primeira reitora da UFRJ, biofísica, orientadora, mãe, 1001 qualidades. E é uma honra poder falar com a reitora da minha casa. Hoje ela é super pontual, já está com a gente. E eu vou só marcar aqui o tema do nosso assunto: presente e futuro. Hoje é a nossa conversa. Chama aí mais gente, por favor. É só você clicar nessa setinha e o coraçãozinho, quentinha da casa, vai nos agradar muito. Vai ser um bate-papo muito legal com a professora Denise. Tenho certeza que nós vamos aprender muito. Minha reitora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Renato? Tudo bem, muito bom ter a senhora aqui. Eu acredito que é um momento ímpar da quarentena e da rede social, onde a gente pode se colocar mais perto nesse momento de distância. E que bom que a senhora entendeu isso, aceitou meu convite. Nós temos um público bastante heterogêneo, pessoas da área da saúde, pessoas da UFRJ, fora da UFRJ, mas a senhora já sabe, mais do que ninguém, que a UFRJ é de todos, né? Então, esse assunto interessará a todos. Então, boa tarde e obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Então, eu queria, como eu faço com todo mundo, conhecer um pouquinho mais de quem a gente está entrevistando. E para conhecer um pouco mais, eu queria que a senhora falasse da sua formação, desde a graduação até chegar aqui, nesse momento que a senhora está vivendo, no meio da crise, reitora da maior universidade do Brasil. Muito obrigada, Renato. Eu, na verdade, devo toda a minha formação ao ensino público. Eu sou de uma geração que ainda podia estudar em escolas públicas de qualidade. Ainda há várias escolas públicas de qualidade, no ensino básico, eu estou falando. Mas, na minha época, era a maioria. Nós precisamos o público de qualidade no nosso país e no majoritariamente no sistema federal. Então, a gente precisa resgatar o ensino básico também nos municípios, nos estados, nas escolas municipais e estaduais, para que o Brasil avance. Eu sou um exemplo de uma pessoa que estudou a vida toda no sistema público brasileiro. Ingressei na Universidade Federal do Rio de Janeiro com 17 anos para cursar medicina. Eu em março de 82 no curso médico, me formei em dezembro de 87. E na FRJ, no curso médico, eu tive muitos professores que você conhece bem, alguns já falecidos, infelizmente, né? O professor Leopoldo Demeix, querido, primeiros imagina uma pessoa ingressando na universidade com 17 anos, ter aula com um dos melhores cientistas do mundo. Deixa eu dar só um ponto agora, professora, já que falou do Leopoldo, e eu me arrepio quando lembro dele. Eu acredito que o Leopoldo, se estivesse vivo, estaria no Instagram divulgando a ciência. Com certeza. Ele era realmente à frente do seu tempo, ele já sabia o quanto isso é importante, o quanto a ciência e o cientista têm que estar próximo ao povo, e que bom que a senhora lembrou dele. E agora, então, para você ter uma ideia, no primeiro semestre, não, no segundo semestre, primeiro semestre a gente tinha disciplinas com grandes cientistas que, inclusive, hoje atuam no exterior. Infelizmente, o Brasil
promove, às vezes, um êxodo da ciência, né, dos cientistas, mesmo após a aposentadoria. E alguns dos meus professores lá do primeiro período migraram após a aposentadoria e são hoje cientistas na área de virologia nos Estados Unidos, como o Nissim Musache, que me apaixonou pela biofísica e pela questão da biologia molecular, e eu me tornei monitora, a partir do segundo ano, dessas cadeiras. Mas no segundo período, eu tive como professor na área de neuro, um professor que dava seminário para a gente, não só aula teórica, aquele professor magistral, mas que ficava a tarde toda discutindo conosco, com o professor Roberto Lente, que você conhece muito bem. Querido. Então, eu dei alguns exemplos, né, da área de biologia, que está muito atual, até a área de neurociências, a área de bioquímica, mas são inúmeros os meus professores desse caminho. E, obviamente, que um aluno, ao ingressar nesse ambiente rico, se ele é vocacionado para a ciência, ele acaba ficando no ambiente do laboratório, foi o que aconteceu comigo. Então, quando terminou o terceiro período da faculdade, eu me apaixonei por hormônios e endocrinologia e comecei um estágio ainda no segundo ano do curso, no Laboratório de Fisiologia Endócrina, onde eu fiquei até o término da faculdade. Foi realmente difícil para mim a opção, porque eu gosto muito da área clínica, mas eu gosto da área clínica, mas sou apaixonada pela área. Então, eu sou uma cientista que chamam de cientista da área básica ou da ciência fundamental, mecanismos moleculares, alvos moleculares, você conhece bem a minha área de atuação em endocrinologia. Mas foi assim, eu fiz o mestrado, ingressei para o mestrado ainda no último ano do curso, decidi não fazer prova. Perfeito. É isso. E fiz mestrado, depois pós-doutorado no exterior, também com bolsa do Brasil. Então, financiamento algo que a gente pode formar cientistas no Brasil. A gente vai falar disso, da universidade pública, e como nesse momento a gente viveu. A gente não vai falar disso agora, mas eu preciso alertar sobre o ponto que a gente vai tocar. Nós vivemos um momento do início do ano de descrédito total da ciência, e vem a pandemia dando um recado para os descrentes, para os negacionistas, que, por favor, cientistas, nos ajudem. Foi um fato histórico realmente marcante. Mas antes de eu falar disso, eu queria que a senhora falasse do seu desejo de ser a magnífica reitora, da sua coragem. A senhora não foi inocente, sabia que enfrentaríamos um momento de crise financeira e política. Como foi esse seu desejo? O que os pares te convenceram a encarar esse desafio? Como foi a eleição? Na verdade, na minha trajetória, eu sou professora desde 1990. Eu ingressei antes mesmo de ter o título de doutora, eu só obtive em 94. Naquela época ainda havia menos doutores no Brasil e a gente podia fazer concurso para professor. Na época eu fiz para professor auxiliar. Então comecei desde o início me envolvendo muito com atividades administrativas. Isso pode ser uma característica pessoal, né? Eu fui coordenadora da graduação, da pós-graduação durante 5 anos, por exemplo, uma pós-graduação que hoje, que era nova na época, era nível 5, e que hoje é uma das pós-graduações 7 mais bem reconhecidas do Brasil, que é a pós-graduação em Fisiologia da UFRJ, uma das melhores do mundo, sem... Com certeza. Então, foi uma grande honra eu ter ocupado todos esses cargos, e aí, quando eu saí para o meu segundo pós-doutorado, fugindo da atividade administrativa. Eu estava realmente voltar para o laboratório integral e fiquei 1 ano fora. Eu estava retornando, o professor Olaf Mal me chamou para assumir a vice-direção do Instituto. Imagina, eu estava fora do país, achei que já tinham esquecido de mim. Mas o Olaf era um amigo de 20 anos, né? Porque acontece muito isso. Como a gente fica muito tempo no trabalho, né? Naquele ambiente do laboratório, nos corredores, a gente fica muito mais tempo na universidade do que nas nossas casas, né? Trabalhando o tempo todo. Então, o Olaf se tornou um amigo ainda na época da pós-graduação, e depois se reunia, né? As famílias se reuniam no final de semana. Eu não podia negar.
Eu disse, tá, eu assumo a vice-direção com você. E aí, Renato, ele e todo o corpo social do Instituto quiseram que eu assumisse a direção a seguir. Assumo a direção. Eu fui a primeira mulher a sentar na cadeira do Carlos Chagas Filho. Conceito de universidade, de pesquisa, laboratório de pesquisa, a Universidade de Chagas, muito jovem, 27 anos, assume a cátedra, uma cátedra, ele era médico também, uma cátedra de biofísica na Faculdade de Medicina e cria em 37 o primeiro laboratório. A primeira tese de doutorado da UFRJ é do Instituto de Biofísica. Então, sentar na cadeira do professor Chagas foi uma honra, assim, chegar à reitoria. A gente vai construir esse caminho. Que honra, professora. E aí não é uma questão de coragem, sabe, Renato? É uma questão de otimismo. Eu sou otimista. Mas eu sou otimista porque eu tenho um motivo para ser otimista. Eu conheço a UFRJ desde os 17 anos. E eu sei da realidade dessa instituição e o quanto ela vinha apequenada, retraída, por problemas internos. Né? A gente fala muito da política externa, mas a política interna, às vezes, também não é boa para a instituição. Boa. Né? Boa. Então, a gente precisa olhar, né, ter esse olhar, que é o olhar da autocrítica, de ver o caminho certo ou não. E está, definitivamente, 2 décadas, está afastando da universidade de pesquisa, do modelo de formação profissional qualificada em todos os níveis, da graduação à pós-graduação. E isso não pode ser a primeira universidade federal, a maior universidade federal. E aí eu resolvi assumir esse desafio, fui eleita em primeiro turno. Isso mostra que a comunidade apostava muito, né, na minha capacidade administrativa. Todos sabem muito bem que eu não sou contra ninguém, eu sou a favor da ciência, a favor da qualidade, a favor da pesquisa. Se você é a favor da pesquisa, você está do meu lado. E a senhora fez, certamente, uma hipótese do que encontraria. Essa hipótese foi confirmada? Como é que estava a UFRJ financeiramente e estruturalmente? Então, a UFRJ, como eu imaginava, como eu disse, né, eu conheço muito, né, eu entrei para a universidade em 82. Né? Então, eu conheci uma UFRJ na década de 80 como aluna de graduação, que era muito diferente da UFRJ atual. Né? A UFRJ foi o berço da internet no Brasil. Primeiros computadores. Temos a rede de par trançado, tínhamos a rede de par trançado melhor desse país. E a gente assume uma universidade que não tem sequer computadores de qualidade na administração central. Meu Deus. Obsoletos, um sistema de TI. Vou dar um exemplo. O nosso hospital, na era da telemedicina, tem megabytes de acesso à internet. O HU. Meu Deus. E nós, ontem, conseguimos ligar uma fibra para levar para 1 giga. Que bárbaro. Em menos de 6 meses, eu tenho que dizer para você que o hospital terá 10 gigas. Não é possível que o nosso hospital não tenha 10 gigas. O hospital que tem que estar ligado com o mundo inteiro, a telemedicina aí. Telemedicina, inteligência artificial, a era das imagens. Nós temos equipamentos que os hospitais privados não têm, em termos de PET, de ressonância. Mas essas imagens, elas ficam perdidas num ambiente fechado. Não é esse o papel da universidade. Ela não pode se fechar mesma e dizer da boca para fora que está socialmente referenciada. Porque falar é fácil. Né? Perfeito. Como pode ajudar a sociedade se você não está na vanguarda, mostrando para a sociedade o que é o futuro? E eu quero ver se a gente consegue contribuir para essa universidade do futuro, que foi a universidade que eu encontrei na década de 80. Porque ela realmente seguiu um caminho que tirou ela do rumo do futuro. Dei o exemplo da questão da rede do hospital universitário, mas porque eu não quero falar de déficit orçamentário, porque eu tenho dito que a universidade é muito mais do que um déficit. Né? Muito bom.
estruturais, elas vão ser resolvidas, porque a gente Uhum. tem necessidade, o nosso corpo social, seja de servidor técnico administrativo, de excelente qualidade, todos concursados, comprometidos, apaixonados pela universidade. A gente trabalha de forma diuturna e não é orçamento que vai atrapalhar a gente. A gente tem que ter os projetos e botar os projetos para funcionar. Se a gente tem um projeto, a gente corre atrás do orçamento. Não é assim que a gente faz no nosso... A vida inteira. Professora, a senhora mencionou o HU, só para deixar o pessoal aqui ligado. Logo depois que eu terminar a conversa com a senhora, eu vou fazer o link com o Marcos Freire, que é o seu diretor do Hospital Universitário e também tem trabalhado arduamente. Eu tenho certeza que a senhora, como uma agregadora, conseguiu fazer com que várias pontas da UFRJ, que talvez estavam distantes, hoje conseguem interagir com as dificuldades que nós temos. E como se dá essa interação e como foi para a senhora tomar as decisões de a universidade não diminuir a qualidade, apesar da distância física dos alunos, funcionários? Como foi essa quarentena e quais são as medidas da reitoria? Então, nós formamos um grupo técnico ainda no mês de fevereiro, final de janeiro, porque, assim como nós formamos também na época da qualidade da água, né, para discutir um pouco a questão. Esse é o papel do... Né? Meu Deus, a senhora pegou crise demais. Pois é, Verdade, ainda tem água. Eu achei que ia estar comemorando o centenário, enfrentando um desafio que nós não imaginávamos mesmo, né? Uhum. Nós tínhamos um grupo técnico que ajudou a população a entender o que estava acontecendo e como tinha sido esse grupo técnico, ele tinha sido muito bem aceito pela comunidade, pela sociedade, pela mídia. Quando começou a questão dessa virose, eu rapidamente conversei com o professor Roberto Medronho, que foi diretor da Faculdade de Medicina por 8 anos, um querido amigo, epidemiologista, dos melhores epidemiologistas do Brasil, autor de livro, nosso professor da Faculdade de Medicina, agora diretor de pesquisa do HU. E falei, Medronho, você tem uma história de infectologista no seu currículo, vamos montar um grupo. E Medronho, com a sua capacidade incrível, agregadora, montou um grupo que hoje se desmembra em 25 subgrupos. Então, esse técnico, ele emite um boletim no dia 21 de fevereiro. O nosso medo é que a doença chegasse ainda no Carnaval, mas a UFRJ já estava preparada no Carnaval para fazer teste molecular, já tinha um site, hot site coronavírus, ajudando a comunidade para que nós nos tornássemos referência. Precisávamos que o nosso hospital universitário tivesse novos leitos e, infelizmente, os casos mais graves que a doença. Marcos Freire é incansável, junto com Marcos Musafir, com o apoio da reitoria, mas sem eles a reitoria não teria podido fazer nem metade do que foi feito. Então, foi acionado, vários empresários, a rede privada de hospitais doou leitos para o nosso hospital. Nosso hospital tem hoje novos leitos de UTI e teremos também enfermarias. O hospital, eu vou deixar o Marcos falar, mas ele está dividido entre a área Covid e não Covid, muito organizado. Eu estive lá e fiquei muito emocionada em ver o hospital ressurgir. Aquele hospital que eu conheci na década de 80, quando eu tive o prazer de ter aula com o pai do professor Marcos Freire, o professor Evandro Freire, um excelente cirurgião. Eu fui muito para o centro cirúrgico com o professor Evandro, porque eu adorava cirurgia. Eu fiquei em dúvida se tem uma área que... Duas áreas me deixaram muito em dúvida com relação a seguir como dentista ou médico. Era a área de terapia intensiva e a área de cirurgia. Então, veja que e o Marcos é cirurgião, Marcos é cirurgião como pai. Então, reencontrar o Marcos nesse momento como tal. Para o Marcos, eu imagino que está sendo um prazer enorme, como está sendo para mim uma grande honra ver o nosso hospital ser reformado com a ajuda da iniciativa privada. Veja que a verba, não importa qual é a origem, ela precisa
ser bem empregado. Uhum. Na administração, temos que ser gestores conscientes, responsáveis e aplicar corretamente, vindo ela do setor privado ou do setor público. E nós estamos vendo que a verba que está sendo doada para a universidade está realmente transformando a universidade e vai ajudar muito a sociedade. Hoje, pela manhã, a gente estava comemorando aqui no grupo da reitoria mais 8 leitos, porque a gente está tendo que abrir aos poucos os leitos, porque não temos aqui porque muitos da gente ficaram doentes, né, Renato? Infelizmente. A gente tem uma realidade hoje que é muito bom ouvir isso da senhora que fez pós-doc fora. A mentalidade europeia e americana é que os bens públicos são de todos e precisam da ajuda popular mesmo. O fomento é popular. Eu lembro, eu fiz meu doutorado no Imperial College com uma bolsa paga por membros de uma associação vítimas de doenças musculares. Isso é muito comum lá fora. A senhora acha que essa Covid, essa realidade, talvez sensibilize a população a fazer o que fez com a HU, abraçar um órgão público e doar? Não, sem dúvida nenhuma. Na verdade, todas essas... Isso tem hospitais nos Estados Unidos que são construídos e reformados, estão lá os nomes dos doadores, são chamados de naming rights. O importante é que o doador veja que o dinheiro que ele doou foi bem empregado. Né? Perfeito. E imagina, quando a ciência ela é valorizada, qual a melhor forma de investir o dinheiro que você pagaria por imposto, sem saber o imposto de renda, sem saber para onde esse dinheiro vai? Uhum. Esse dinheiro que você pagaria como imposto de renda por um bolo que você não sabe onde vai ser, é melhor você poder destinar esse dinheiro a uma bolsa de pesquisa, por exemplo, um projeto de pesquisa. Isso acontece muito na Europa e nos Estados Unidos. São países que valorizam a ciência. São países nos quais não tem nenhum medo de investir em bolsas na área de doenças musculares, na área de vacinas. Veja agora que horror. Né? O Brasil, por exemplo, podia ser um dos países mais amados. Temos doenças aqui, como a dengue, e já tem a da febre amarela. Muito pouco. Por favor, vamos ir mais. Imagina o coronavírus. Em fevereiro, já tínhamos no laboratório da COP a proteína S recombinante do vírus sendo expressa. Veja a capacidade da ciência nacional. Nós não perdemos de outros lugares do mundo. O que nós não temos igual, o fim nos falta e menos burocracia. Perfeito. Professora, para mim, a senhora falhou um pouquinho aqui. Se a senhora puder mudar aí no seu celular e botar no 4G, é melhor para a gente. Eu vou ficar falando aqui algumas coisas, enquanto a senhora tenta botar no 4G e sair do seu roteador. Tudo bem? A professora, magnífica reitora, professora Denise Pires, no canal do YouTube Trato Ubuntu. Então, você que não se inscreveu, vai lá, tem várias outras. E logo depois eu vou falar com o professor Marcos Freire, que é o diretor do Hospital Universitário. Então, hoje é dia de UFRJ, é dia de universidade pública, dia da minha casa, onde eu devo toda a minha formação. Eu quero muito que você clique nesse aviãozinho que está aqui embaixo e chame mais gente, por favor. A gente precisa de uma audiência que dignifique esse momento de conversar com a nossa reitora, que se dispõe a falar sobre a UFRJ. Falar sobre a UFRJ é falar sobre a HU, é falar sobre o Instituto Fernandes Figueira, é falar sobre centros de referência de tratamento nas maiores esferas da saúde. E a gente tem essa oportunidade aqui agora
A professora Denise está só mexendo lá na internet dela para não ficar picotando e vocês terem uma excelente audiência. Já tenho perguntas aqui. Então, quem tiver pergunta, faz a pergunta nessa caixinha de interrogação, por favor. Tá bom? Só clicar ali que a gente volta com o melhor a ser comentado agora com a professora Denise. Eu vou desconectar ela aqui e vou chamar ela novamente, tá bom? Então, façam as suas perguntas. Vamos ver se eu acho aqui a professora Denise. Daqui a pouco ela volta com o professor Marcos Freire. Daqui a pouco, 12h40, 1h, a gente começa o bate-papo com ele. E eu tenho uma novidade para os fisioterapeutas que eu vou mencionar com ele. Nós estamos cadastrando fisioterapeutas para esse momento de Covid, sendo treinado por profissionais da saúde. A fisioterapia está na frente disso tudo e a gente terá, talvez até o ano que vem, um centro de referência onde os fisioterapeutas estarão de frente. Eu vou falar que centro é esse logo na próxima live, tá bom? Estou muito feliz de estar participando disso. Eu vou fechar essa live e vou abrir outra com a professora Denise, tá bom? Vou fazer uma parte 2, porque a internet dela caiu, a gente vai recomeçar. Mas não sai, volta logo a seguir e chama mais gente, tá bom? A Cíntia, que fez a pergunta, Cíntia, faz uma nova pergunta, por favor, tá bom? Muito obrigado. Voltamos! Estou aqui chamando ela pelo WhatsApp. E agora a gente vai continuar. Cíntia, faz a pergunta de novo, por favor. A nossa conversa. Essa live vai ficar salva no YouTube Trato Ubuntu. Então, mais gente vai poder assistir. Então, não deixe de conversaremos por lá também. A professora Denise já chegou, já chamei ela aqui, tá? E você chama mais gente nessa setinha aí embaixo. Aperta o coraçãozinho, por favor. Afeto nunca é demais. E a gente vai iniciar o papo aqui com a professora Denise. Já está entrando. Ingrid, bem-vindo. Carlos, bem-vindo. Vamos chamar mais gente para nosso bate-papo. Professora, está me ouvindo? Estou sim, perfeitamente. Isso. A gente estava conversando, por um acaso, agora eu não estou vendo a senhora, mas isso tem acontecido com a internet, tá? Uhum. Daqui a pouco eu acho que volta a sua imagem, não tem importância. Vamos esperar um pouquinho. Mas a senhora estava falando da realidade dos hospitais lá fora serem até construídos por doação, e eu te perguntei se a senhora acha que isso pode mudar aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, depois dessa quarentena. Não há nenhum impedimento, né? A lei dos fundos patrimoniais. Você conseguiu me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Oi, querida. Oi, está conseguindo me ouvir? Eu te ouço muito mal. Eu acho que talvez seja melhor voltar lá pro roteador, porque parece que ficou ainda pior. Mas espera um está nos ajudando hoje. Vamos ver se a gente consegue.
consegue reconectar. Obrigado a você que está chegando. Hoje a conversa é com a magnífica reitora, professora Denise Pires, da UFRJ. Já fizemos uma primeira parte da live, a internet não ajudou. E agora a gente vai tentar concluir esse bate-papo bom que a gente está tendo. Vou melhorar aqui o refresh. Nós somos aqueles que não desistimos fácil. Eu tô te escutando, Renato. Está me ouvindo, né? E estou te escutando também. Está me vendo. Então tá bom. Eu não estou vendo a senhora, mas não tem importância, porque eu acho que em casa, Bispa Ana chegou aqui, Luiz Felipe. Me digam se vocês estão vendo eu e a reitora, tá bom? Mas vamos continuar. Nós estávamos falando sobre o financiamento público ser patrocinado, entre aspas, pela iniciativa privada. Como a senhora vê isso? Como a senhora acha que o Brasil vai finalmente, que bom, agora está ótimo para mim. Que bom. Tá? Então, a gente estava conversando como seria esse novo cenário melhor se a iniciativa privada fizesse, como existe no mundo, um fomento real e a gente poder prestar conta como está acontecendo com a UFRJ. A senhora acha que a UFRJ, de novo, pode ser um modelo para a sociedade? Na verdade, eu queria que ficasse claro que o financiamento público das instituições públicas ele é fundamental e existe em todo lugar do mundo. Perfeito. Na verdade, as instituições de pesquisa, as instituições científicas, elas são tão importantes para a soberania de uma nação quanto as Forças Armadas, por exemplo. Né? Uhum. O presidente Bill Clinton falou isso no Congresso quando quiseram cortar verbas públicas, verbas do governo, direcionadas para a pesquisa científica. Que fique claro que mais de 60%, 70% do financiamento da pesquisa nos Estados Unidos, que é um país de economia liberal, é feito por verbas públicas. Está claro. Uma outra questão é a questão relacionada à manutenção da infraestrutura, ao pagamento de bolsas de estudo. A mais, qualquer investimento na área de ensino, de educação, ciência, tecnologia, cultura e arte, não tem investimento é investimento, não importa a origem. Uma vez garantido o financiamento público, qualquer outra ser investida nessas áreas são muito importantes para a sociedade em qualquer país do mundo, e elas são usadas. Então, não importa se a verba é pública, se a verba é privada, ela precisa ser bem utilizada para o bem da sociedade, que está investindo nessas áreas. Veja que eu uso o termo investimento, porque as pessoas acham que é gastar. Do ponto de vista socioeconômico, sem investimento em ciência e tecnologia, e por isso o presidente americano falava que é uma questão de soberania nacional, tanto quanto é investir nas Forças Armadas. Por quê? Por exemplo, estamos agora numa guerra biológica com o vírus. Quem tem o exército, quem tem as armas para lutar contra esses vírus, são os cientistas, mal comparado com a situação como são as guerras armadas, que eu muito pudesse falar sobre isso, né? Porque a espécie humana não deveria jamais ter feito guerra nenhuma. De armamento, de armas, sejam químicas, não químicas. É muito ruim a guerra de seres humanos contra seres humanos. Né? Então, não é isso alguma, mas contra o vírus que está nos matando, nós precisamos lutar. Né? É uma guerra. E essa guerra depende das armas, que são as armas da ciência. Então, como nós vamos descobrir novos medicamentos, desenvolver vacinas, novos diagnósticos, prevenção da viral, se nós não tivermos investimento em armas. E ela veio para mostrar isso.
melhor na época da Idade Média, quando havia guerras e perseguições, Uhum. quando o poder de grupos queria prevalecer sobre o poder de outros grupos. Nós Perfeito. podemos ser muito felizes como espécie no Renascimento, na época do Iluminismo. Não é verdade? Quando a Com metodologia certeza, com certeza. foi introduzida na sociedade, na humanidade. Então, a história da humanidade mostra que quanto mais dedicado à ciência, à geração de conhecimento, melhor o ser humano fica. Estão aí preceitos do humanismo, né? A ciência, a razão Uhum. e as características humanísticas dos seres humanos que gostam de seres humanos. Por isso que eu sempre digo, né? Vamos salvar vidas, vamos ficar em casa. Com certeza. Professora, a senhora tocou em vários assuntos que me levou à próxima pergunta. O ficar em casa para um professor, eu sou professor também, é difícil. A gente gosta do aluno, a gente gosta da sala de aula, mas a realidade mudou. Eu tenho duas realidades. Eu sou professor e fisioterapeuta. Eu atendo paciente. E eu também tive que me reinventar e tenho uma grata notícia. A fisioterapia, a telemedicina chegou para ficar. Como a UFRJ se adaptou ao EAD, como ela está entendendo que esse tempo online vai ressignificar muitos trabalhos também. Na verdade, a UFRJ ela é uma universidade muito tradicional, né? Ela tem 100 anos, esse ano vai completar 100 anos. É muito bom ser tradicional, eu não tenho nada. Mas não é bom o conservadorismo, né? Uhum. O conservadorismo ele atrapalha o avanço da sociedade. Perfeito. Boa diferença. E, na verdade, as mentes conservadoras são aquelas que não querem testar nada de novo, né? Eu fico imaginando que as pessoas deviam estar até hoje escutando o radinho grudado no ouvido, né? Não deviam ter celulares, nem telefones, nem de outro tipo, muito menos assistir televisão, série. Porque, né? Se você não tivesse tido uma visão mais progressista naquela época, a televisão não estava aí, Com né? certeza. Televisão colorida. Então, você veja, o ser humano ele tem as suas demandas, as suas necessidades. A gente sempre quer mais, né? Porque nós somos seres inteligentes, Uhum. né? Homo sapiens sapiens. E a gente, eu ontem estava numa live, brinquei que eu quero poder ir para a sala de aula, mesmo que seja através de um holograma. E os Perfeito, é isso aí. presentes num holograma, todos vivendo em tempo real. A gente só não pode se tocar porque não tem ninguém ali. É a presença humana mais forte do que nessa tela bidimensional. Né? Então, você tem 3D, vai ser muito melhor. Você concorda comigo? Bastante. As pessoas não vão ao cinema 3D. Então, eu fico muito impressionada, né, com essas revoltas contra os avanços. Eu já disse, gente, quando o e-book chegou, diziam, acabaram os livros. Não acabaram os livros. Os livros estão aí. Quem gosta do livro físico vai continuar lendo o livro físico. Às vezes a gente lê o livro eletrônico e compra o físico depois para ter ele no Uhum. Uhum. Então, assim como a televisão não acabou com o rádio, gente. Uhum. Vamos parar com isso. Quer dizer que o ensino em plataformas atuais ele vai acabar com o ensino presencial? Então, Uhum. né? Medo, aquela atividade de ser questionada, dela se sentir diminuída. Uhum. Muito ruim, isso não faz a sociedade avançar. Então, vamos ter a mente aberta, a pluralidade de ideias, lidar com o contraditório. Eu não tenho dúvida, Renato, que o uso de plataformas virtuais para interagir com estudantes veio para ficar. Porque já é assim na Austrália, na China, Uhum. Uhum. nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados. A UFRJ nem se fala. Temos rede, qualidade que sustenta isso? Não. Temos que pressionar as agências controladoras, porque nós pagamos caro a telefonia. Nós pagamos caro a nosso acesso à internet. O Brasil. Muito.
vai submeter que as agências reguladoras de pagar 4G e ter um monte de buraco na cidade do Rio de Janeiro, onde o telefone cai. A gente não pode pagar 4G e receber meio G na sua Perfeito. lugar. A gente não pode pagar 100 mega e receber 20, por exemplo, para quem tem banda larga. Então, vamos conversar sobre as questões de política pública relacionadas ao uso de plataformas virtuais. Aí eu topo. Agora, usar ou não usar, isso não tem mais nenhum cabimento. E fiquem tranquilos, não há uma substituição de uma coisa pela outra. O professor na sala de aula, o contato com os estudantes, a aula prática, ela jamais será substituída por esse ambiente, né? E quem sabe até que os professores eles passem a ser melhores professores no ensino presencial, mais dedicados no presencial. Com certeza. Aqui é menos importante, que depende menos da interação com o estudante. Então, vou falar algumas coisas do virtual. Imagine que eu dou uma aula, que você sabe que eu adoro, que é a aula de tireoide. Quando eu dou aula de tireoide, cada vez que eu dou aula de tireoide, é uma aula diferente, porque tem uma turma ali que interage comigo e tem diferente. Então, isso você não tem no ambiente virtual. Mas essa aula de tireoide que eu dou, independente da interação com o aluno, ela não pode ser uma plataforma que os alunos assistam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e os alunos assistem e depois venham tirar dúvida comigo num ambiente de... Então, muitas vezes, essa minha aula, nós temos estudantes vários do estado do Rio de Janeiro, tem estudantes vindo de Volta Redonda, de Coroa Grande, Itaipu. Nós não somos sensíveis a essa população que mora longe da Ilha do Isso é ser socialmente referenciado, é olhar para todos, quem tem ou não tem rede, para quem vem de longe e que podia estar em casa me assistindo e depois, no momento que pode estar na universidade, a gente ter um ensino presencial complementar àquela aula. Então, eu posso dar uma aula para um grupo de alunos, por exemplo, na época da pandemia. Eu posso ir para a sala de aula com 10 alunos que não têm rede, numa turma de 100, digamos que 10, 15, não tem essa. Eles podem ir para a sala com distanciamento social, com máscara, e minha aula é filmada. Em tempo social, os outros estudantes que têm rede estão assistindo na casa deles. Por que isso é proibido? Isso vai garantir menos todos atividades, que ninguém mais ficar sem dar aula e sem lá no retorno de alguns meses. Discussão de caso, como a gente está fazendo aqui, Renato. Com certeza, possibilitando muita gente que não teria acesso a essa conversa a ter acesso. Então, na UFRJ, nós temos um grupo de trabalho estudando isso no SEG, né? Como será o reitor. O reitor liderando um grupo sobre plataformas virtuais. Nossa abordagem inicial vai ser de montar cursos para capacitar os professores. Vamos admitir que os docentes não estão preparados, na sua maioria, para o uso de plataformas virtuais. E eu me incluo. Já nasceu fazendo isso. E tem muitos que usam plataformas virtuais cursos há muitos anos, há mais de uma década na UFRJ. Não, alguns, poucos. Um curso o YouTube, há muito tempo. Tá? Então, que não é EAD. A UFRJ tem cursos EAD antes de 2000. Nosso curso está de 99. Perfeito. Existe um núcleo de ensino à distância associado com a reitoria de graduação e o EAD não parou. Os cursos não parou. Olha a vantagem desses cursos. O que parou no EAD? As atividades nos polos. Vejam que mesmo o ensino à distância, assim como outras instituições públicas, tem muita tradição. A UF tem muita tradição, no Rio. Nós já diplomamos inúmeros profissionais pelo ensino à distância. Esse EAD, mesmo ele, tem
polos em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. Tem polo Itaperuna, em Barra Mansa. Esses polos, onde acontece a parte presencial dos cursos, veja que mesmo o EAD tem uma parte presencial mantida, garantida, importante. Isso está suspenso no momento. E vai retornar quando a gente puder retornar, quando não houver mais o perigo de sermos acometidos por essa doença horrorosa. Mas o EAD não parou com a UFRJ, então dizer que a UFRJ é contra ou a favor, isso não existe. A UFRJ tem um núcleo de funcionamento político, sério. Então, formamos excelentes professores de biologia, de matemática, de física através de EAD. Os polos não estão funcionando, vão voltar a funcionar depois. O que a gente está discutindo agora é que disciplinas a gente deve introduzir plataformas virtuais. Há uma vontade da reitoria que a gente comece pelas disciplinas eletivas, porque o estudante que não tem acesso ou que tem dificuldades de acessar, que ele não é obrigado a se inscrever numa disciplina eletiva, ele pode fazer um trancamento especial, pode começar e não acompanhar, nem todo mundo se adapta, e começando pelas eletivas. Eu acho que assim, é mais incrível, é mais inteligente, a gente tem que olhar o último, né? Tem muita gente perto de se formar e a gente não quer atrasar a formatura de ninguém. Você vê que enquanto a gente está querendo ser criativo, tem um monte de gente falando em cancelamento de semestre, que eu não apoio de jeito nenhum. Não é Perfeito. uma maneira, mesmo que não um semestre normal, porque normal será, mas que a gente tenha algum tempo, nem que seja em disciplina ativa, trabalho de técnico, que não puder seguir, dependendo da opinião. E ele tem a perspectiva de um novo calendário. Fazem eles obrigatórios, mas já cumpriram algumas eletivas. Tá bom? E assim manter a universidade funcionando. Perfeito, professora. A senhora falando, eu me sinto tão representado, porque eu sinto que a UFRJ ela vai navegar conforme o seu pensamento progressista, que pode ser tradicional. A gente está vivendo uma realidade, mundo afora, começou na década de 90 e agora continua, que cada vez mais políticos eleitos não são da carreira política. São políticos porque são, mas não são da carreira política. São ex-jogadores de beisebol dos Estados Unidos, até lutador de luta livre. Agora, o próprio presidente Trump era alguém do empreendedorismo e da mídia. Quando vai chegar a vez que os cientistas terão coragem ou serão representados para que esse pensamento também chegue às esferas públicas e de poder? É muito difícil, né, Renato, a gente querer assumir essa função que é muito distante da geração. Muito. Crescimento. Então, a nossa forma de pensar, você conhece bem, né? Você é doutor pela UFRJ. A nossa forma de pensar, ela é baseada na metodologia científica. A gente, quer dizer, tem uma palavra que nos representa, é estudo, né? O tempo plataformas que eu nem sabia que existiam, né? Para poder discutir sobre plataformas virtuais, eu estou tentando entender as diferenças entre elas, né? Não vou citar nenhuma aqui para não fazer propaganda, mas a base é essa. Então, é difícil para um cientista se tornar um político, né? A não ser que sejam cientistas políticos, cientistas na área do direito. O cientista da nossa área, né, da saúde, ele é um cientista que a gente tem dificuldade de estudar leis, né? Cada um tem uma área que gosta mais. Eu tenho muita dificuldade, porque o tempo inteiro eu fico questionando aqueles artigos e parágrafos. Nossa, o questionamento, né? A nossa formação foi essa, né? É uma formação. Então, eu gostaria muito de ter o Congresso Nacional formado por cientistas que questionem o tempo todo
se aquilo que eles estão votando é o melhor para a sociedade, Uhum. é aquilo que a maior parte das pessoas quer mesmo. Então, eu queria que tivessem menos certeza do que eles têm. E nós, cientistas, somos isso, né? Se Uhum. não tem nessa vida é certeza de nada. Então, essa característica do cientista devia ser levada lá para o ambiente do Congresso Nacional. As incertezas mais do que certezas, porque com incertezas a gente consegue atender melhor as demandas da sociedade. Eu penso assim, mas acho muito difícil que os cientistas da nossa área queiram se envolver com carreira política. Eu perguntei isso, movido aqui pela pergunta da Cíntia também. Ela está dizendo, por que as autoridades epidemiológicas e sanitárias não alertaram a população da Covid desde janeiro? A ideia minha, né, eu acho que de muita gente que compartilha, é que quanto menos burocratas estiverem lá e mais pessoas que representam o que é heterogêneo da sociedade, e o cientista também é um cidadão, também tem uma parte importante a opinar. Talvez a gente estivesse tratando o Covid com um rigor que a ciência sabe o que é. Como é que a senhora responde essa pergunta da Cíntia? Então, Cíntia, na verdade, houve a movimentação dos cientistas da área técnica avisando, sim. Mas nós temos, como o Renato falou, né, no início da fala dele, é um movimento que não é brasileiro, não, ele é mundial, de negacionismo. Assim, Uhum. ele, por trás dele tem questões econômicas. Né? Assim como as pessoas negam que há mudanças climáticas, quem nega que há mudanças climáticas? Quem tem interesse econômico por trás de exploração de áreas que não deveriam ser ocupadas e não serão, e assim por diante. A ciência é cara, só que a doença Muito mais. Então, a ciência é cara, então os economistas, esse grupo que gosta muito do dinheiro guardado no banco, não quer investir em ciência, fala mal da ciência e sempre acha que os cientistas são alarmistas, os cientistas estão querendo alarmar que não é assim, que essa doença não. Não, o que aconteceu no FJ, nós tanto sabíamos, 21 de fevereiro, mas em janeiro a mídia já avisava, ouvindo os especialistas, né? Pode tá? Aconteceu exatamente e o que é triste é que não houve no Brasil uma política que impedisse o que nós vamos ver nas próximas 2 semanas, que é o pico da curva. Infelizmente, culpa dos cientistas. Falando o tempo todo que só há uma forma de. Não há vacina, não há terapia, vários medicamentos estão sendo testados, mas todos são fase de teste. E aí eu vou citar a ivermectina, a nitazoxanida, a cloroquina, a azemivir, os inibidores de L6. Olha, eu posso ficar aqui falando de 10 medicamentos. Então, aquele medicamento passou a ser um posicionamento político. Olha, quantos eu citei, né? Aqui na minha fala rapidamente. Então, há muitos medicamentos sendo testados em estudos clínicos sérios, porque a medicina é uma medicina baseada em evidências, e é assim que tem que ser. Excelente. Deixa eu fazer um link com essa pergunta da Camila, que é a sua fala. Precisamos de mais ciência baseada em evidência. Como estão as pesquisas na UFRJ no mundo atual? A UFRJ está contribuindo com essas pesquisas para o Covid também, professora? Então, a UFRJ tem hoje 3 grandes ensaios. Um deles é o relacionado à hidroxicloroquina, associado ou não a outras medicações. O outro deles é o Solidariedade, ou Solidarity, junto com a Fiocruz, que é multicêntrico, internacional, que testa esse que foi que chegou na mídia na semana passada com bons resultados nos Estados Unidos, estudo liderado pela Universidade de Nebraska, por um brasileiro, por um médico brasileiro, mostrando
não é diferente. Eu posso dizer que a brasileira é melhor, se não for igual, é melhor do que a americana e a europeia. E eu morei 2 anos na Europa, eu vou dizer que os médicos iguais aos dos outros países ou melhores. E o professor André Calil, lá em Nebraska, liderou esse estudo Redesivir, que está sendo feito também, um dos braços está na UFRJ. E, além desse, vai se iniciar nas próximas semanas o estudo com ivermectina e também o estudo com a Anitta. A Anitta, a hidroxicloroquina, liderado por biofísica, um ano antes de mim, na mesma época, e o outro pela professora Terezinha Marta, que é infectologista que lidera hoje toda a área de coleta e diagnóstico molecular associado ao laboratório do professor Amilcar. Agora, até a curva para vírus e esse é o isso, coletando todo e fazendo curva positivação. Lógico, para dizer para a sociedade qual é o teste, qual não é o teste. Está feito em paralelo na universidade. Então, pesquisa básica, né? Tem laboratórios tentando sorológico nosso no Brasil, tem ventiladores sendo produzidos em 2000, só de álcool 70, álcool gel, Perfeito. Macaé, UFC, como os daqui, passar pelo laboratório. Professora, o som da senhora parece que falhou agora nesses últimos minutos mais, mas é uma realidade nossa, né? A internet, que a gente paga caro, faz isso com a gente. Logo depois eu vou conversar com o professor Marcos Freire, diretor do HU. Hoje nossas conversas serão sobre o FRJ. Eu vou pedir para a senhora, para a última vez, tentar botar aí, tirar da internet que a senhora está e botar em outra. Ou se está no roteador, botar no 4G, ou se está no 4G, botar no roteador, para a gente concluir o nosso raciocínio. Tá bom? E hoje eu estou aqui com a magnífica reitora, professora Denise Pires. Vou chamá-la aqui novamente, para a gente encerrar essa parte e já entrar com o professor Marcos Freire. Marcos Freire é um querido amigo e vai falar das novidades para o HU. Obrigado você que ficou até aqui. Convida mais gente, tá bom? É importante a gente ter essa live com o número de pessoas que dignifique a presença da nossa reitora. Então, ela está conectando aqui com a gente. Opa, eu acho que agora vai ficar melhor, hein? Professora, voltou. Eu não sei se ouviram do que eu falei ou não ouviram. Eu acho que eles ouviram. Sim, o som ficou ruim para a gente. Deixa eu concluir com uma pergunta final, para a gente tentar aqui resumir
para os jovens, para as pessoas que estão talvez descrentes, porque ouviram essa pseudo-verdade que a ciência é um gasto, que a ciência não é investimento, que o cientista faz pesquisa que não retorna à sociedade, e poder ouvir da senhora, líder de um polo de pesquisa e ensino e ação social, eu acho que é um privilégio. O que a senhora poderia dizer agora para os jovens que estão almejando estar na universidade pública e para as pessoas que precisam reencontrar a confiança na ciência? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que as universidades públicas são o orgulho da nação brasileira. Elas, muito jovens, precisam muito do apoio governamental. A UFRJ é a mais antiga federal do Brasil, não completou ainda um século. As Europa iniciaram no século XII, isso Cristo, quando já existia o pensamento que levou à criação das universidades, os pensamentos filosóficos, né? Toda a origem das universidades está nas ciências humanas e sociais, tão combatida hoje, né? Perfeito. Isso. As pessoas têm que estudar um pouco mais a história da humanidade. E nós chegamos até aqui por isso, né? Avançamos por isso. Mas passamos por vários períodos muito duros, né? Na nossa, eu já comentei, né? O período da Idade Média, que perseguia cientistas. O pessoal da academia, como se fossem pelados. E isso aconteceu durante muitos séculos, porque a ciência é atacada. A ciência não é atacada agora, no século XXI, ela sempre foi atacada, porque ela ameaça a liberdade de ideias, não é interesse de pessoas que querem hegemonia, que o que elas pensam predomina. Então, isso ameaça e sempre passou governos autoritários, né? Na época da perseguição religiosa, tudo que acontecia ali, né, perto da Idade Média, as primeiras pessoas a serem perseguidas eram pessoas da a reitoria. Eu fui entrevistada por um repórter, eu disse uma coisa que está no jornal, que a academia não vai mais se encaixar. Nós vamos agora estar de Perfeito. porque o nosso interesse é só que haja uma melhoria, melhorar a sociedade. Sem nenhum outro interesse, sem nenhum interesse de poder, seja qual for. Mas para isso precisamos de investimentos, Renato. Então, não há nenhum país longe da educação e da ciência, do livre pensamento. Às vezes incomoda um pouco, mas é bom, porque faz a gente parar para pensar. E às vezes é importante que a gente pare para pensar. E se eu acho que a pandemia, né, solidariedade, andam juntos. Eu espero que cientistas são pessoas normais e muitos. Às vezes, nas 7 da manhã do dia seguinte. Os estudantes no laboratório às 10 horas da noite, trabalhando com esse vírus, que é um vírus perigoso, se arriscando, mas porque eles são apaixonados pelo que fazem,
uma bolsa de mestrado próxima ao salário mínimo, uma bolsa de doutorado de R$ 2.000, uma bolsa de iniciação científica de R$ 400, que todos saibam. Esses valores não chegam perto do valor dessas pessoas. Então, o melhor capital que nós temos é o capital humano. Que bom, professor. E a ciência está mais encastelado, viu, Renato? No papel de dar voz a esse IC, esse mestrando, esse doutorando, esse professor que toca o Brasil para frente. Eu quero te agradecer por não estar na trincheira, ou melhor, por estar na trincheira e não estar no escritório, por estar de frente. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns, hein? Iniciativa. E deixo aqui meu abraço para todo mundo que está assistindo e um especial para o querido Marcos. Vamos. Obrigado a você, muito obrigado. Estivemos agora aqui com a magnífica doutora Denise. Eu vou encerrar essa live, tá bom? Vou achar o melhor ponto de internet. A internet castigou a gente hoje. Me desculpe e obrigado por você estar aqui acompanhando, apesar da qualidade da internet, do serviço que a internet dispõe no Brasil. É uma vergonha, mas nós não vamos parar. Já vou entrar em contato, me dá 3 minutos para chamar o professor Marcos Freire, tá bom? Um abraço, já volto. Essa e outras lives estão no YouTube da Trato Ubuntu. Só botar no Google Trato Ubuntu. Um abraço.